Eu sou Hildegard Schneider e líder de Worldwide Wings. E aí vem o 19º episódio da minha série O Despertar da Noiva, com o tema Apocalipse, o livro do nosso futuro, parte 5. Neste ponto, gostaria de destacar as traduções da Bíblia com as quais trabalho. O Novo Testamento Judaico, de David H. Stern, Bíblia Elberfeld, Aleph Taf Sefer e as Escrituras Messiânicas Aleph Taf. Carta a Tiatira. Em Tiatira, todos os deuses e deusas pagãos e o culto imperial foram reconhecidos através do interior fértil, matérias-primas e materiais valiosos. Havia muita riqueza em Tiatira. A cidade também era um centro para importantes rotas comerciais. Tiatira era conhecida por suas guildas de artesãos. Cada artesão tinha que ser um membro de sua guilda. Toda guilda tinha um deus patrono. As festas regulares começavam e terminavam com ofertas de comidas e bebidas. Isso costumava ser associado à liberdade de movimento sexual, que era necessária até para algumas guildas de lá. Na área de Tiatira, uma planta cresceu e obteve a cor vermelha. A cor púrpura foi obtida dos mexilhões do rio. Nesse contexto, Lídia também é mencionada no livro de Atos. Uma das mulheres que nos ouviam era um temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Atos 16:14. Lídia e a sua casa foi a primeira na Europa a ser batizada por Paulo. Yeshua elogia esta comunidade. Essa comunidade tem excelentes qualidades. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: assim declara o Filho de Elohim, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. Apocalipse 2, 18 e 19. No entanto, Yeshua expressa uma repreensão. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém, com seus ensinos induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Apocalipse 2, 20. A mulher era uma falsa profetisa que pode ter incentivado os membros das guildas a participarem de idolatria e celebrações imorais, porque nem tudo era tão ruim. Quem foi a histórica Jezabel? Ela veio da terra da Fenícia e era esposa de Acabe. 1 Reis 16, 29 ao 31. O rei que governou em Israel quando Elias foi profeta. O casamento de Jezabel com Acabe, mais do que qualquer outro evento, causou a queda do reino do norte de Israel. Jezabel introduziu as piores formas de idolatria do seu país para Israel, substituindo o culto a Yahvé. 1 Reis 18, 13 ao 19. Jezabel matou muitos dos profetas de Yahvé. 1 Reis 18, 4. Ela também tentou matar Elias. 1 Reis 19, do 1 ao 3. A iniquidade deles terminou em sua terrível morte. 2 Reis 9, 30 ao 37. Como o profeta Elias predisse. Jezabel é uma expressão para a prostituta Babilônia. Retirai-vos dela, povo meu,
para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes das pragas que a atingirão. Apocalipse 18:4. O termo deixar Babilônia significa, no sentido figurado, sair de onde o culto e honra não são unicamente dados a Yahvé, sair de igrejas e comunidades onde as práticas pagãs surgiram devido à separação das igrejas primitivas judias messiânicas, que os primeiros seguidores do Mashiach deram como certo, e a fusão com o espírito pagão helenístico e o espírito de poder romano. Fornicação, no sentido espiritual, significa tolerar e realizar práticas pagãs. Por exemplo, para substituir o Shabat pelo domingo, celebrar festas que não sejam de Yahvé, como resumido em Levítico 23, declarar a Torá como não mais válida. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se. Apocalipse 2:21. Lemos em Daniel, no capítulo 9, como é o arrependimento. Aqui está um trecho, versículos do 9 ao 11. Mas a Elohim, nosso Deus, pertencem a misericórdia e o perdão, apesar de termos sido tão rebeldes contra ele. Portanto, todo Israel transgrediu a tua Torá, lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na Torá, lei de Moisés, servo de Elohim, nosso Deus, se derramou sobre nós, porque erramos e pecamos contra ele. Yohanan continua no Apocalipse 2:22-23. Portanto, eis que a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Matarei os seguidores dessa mulher e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e, portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. E em Mateus 16:27, mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com suas obras. E Salmo 62:13 também está expresso: recompensas o ser humano conforme suas obras. Todavia, aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher e não aprenderam, como eles costumam falar, os profundos segredos de Satanás, afirmo: não colocarei outra carga sobre vós. Apocalipse 2:24. Precisamos conhecer as profundezas de Satanás e lidar com esses ensinamentos que giram em torno deles? Tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes, até que eu venha, ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim. Apocalipse 2:25-26. Aqui, Yeshua fala em manter nossas obras até o fim. Há um início violento no Salmo 28:5 para aqueles que não mantêm suas obras até o fim, porque não desejam reconhecer as obras de Yahvé nem as obras de suas mãos. Ele os destruirá e jamais permitirá que se reergam. Aqueles que mantêm as obras de Yeshua até o fim recebem uma promessa extraordinária. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. Eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Apocalipse 2:26-29. No Salmo 2, 8 e 9, encontramos a mesma promessa a Yeshua, dada por seu Pai.
Pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como tua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso de oleiro as espatifarás. A estrela mais brilhante é a estrela da manhã, e é Yeshua. Eu sou a raiz e o prometido, descendente de Davi e a brilhante estrela da manhã. Apocalipse 22:16. Em resumo, podemos dizer à comunidade de Tiatira que Yeshua elogia suas obras, seu amor, sua fé e sua perseverança. Mas, contra ela, tolera o falso ensino de Jezabel, que leva os crentes a fornicar e comer ofertas idólatras. Fornicação espiritual significa violar a Torá de Yahvé e desobedecer a sua voz. Aqueles que vencem recebem a grande promessa de governar as nações com Yeshua. E somente aqueles que conhecem a Constituição, a Torá de seu reino, podem governar com Yeshua. Carta para Sardes. Sardes era a antiga capital de Lídia, na Ásia Menor, onde o rei Creso, fabulosamente rico, viveu antes de Yeshua no século VI. Ouro e outros metais podiam ser extraídos do rio Pactolo. Sardes era consequentemente rico. Os habitantes de Sardes eram considerados efeminados e viciados em prazer. Os sacerdotes e sacerdotisas da deusa Cibele se renderam aos festivais de prostituição do templo em deslumbrantes vestes brancas. No final do século I, após Yeshua, houve poucos ataques aos cristãos por causa do culto imperial pouco desenvolvido no local. Yohanan escreve para a congregação Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: assim declara aquele que tem os 7 espíritos do Elohim e as estrelas. Conheço as tuas obras, que tens famas de estar vivo, mas de fato estás morto. Apocalipse 3:1. Yeshua conhece as obras da comunidade. Não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Elohim. Apocalipse 3:2. Esta comunidade parece ter uma reputação de estar viva, mas aos olhos de Yeshua, ela está morta. São crentes no nome. Sê alerta e fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Elohim. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te. Porquanto, se não estiveres vigilante, virei como ladrão, e tu não sabereis em que hora virei contra ti. Apocalipse 3:2 e 3. Agora, aqueles que são puros aos olhos de Yahvé entram em cena. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Apocalipse 3:4. É interessante mencionar as roupas brancas que os crentes em Yeshua, que não contaminaram suas roupas, recebem, em contraste com as roupas brancas que os sacerdotes da prostituição do templo usavam. Judas escreveu em sua carta, capítulo 1:23, o que é um vestido manchado. Assim como salvai a outros, arrebatando-os do fogo, e a outros ainda ajudai com misericórdia e temor, repugnando até a roupa contaminada pela carne. Glória a Elohim por sua proteção. Isso mostra aqueles que não andam no espírito, mas na carne. Precisamos acordar e dizer a verdade com a clareza que Yeshua colocou na carta à congregação Sardes. Fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer. Lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te. Assim, o vencedor andará trajado com vestes brancas e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos meus anjos. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Apocalipse
3, 5, 6. Sejam ricamente abençoados.